acontece. Nos Estados Unidos isso virou um terror, essa crise dos ovos, né, que a gente tem visto, é porque sacrificaram milhões e milhões e milhões de aves, e agora a gente também acompanha isso aqui no Brasil. Doutor, conta pra gente o que as pessoas podem fazer, se aqui tem alguma coisa a ser feito para evitar qualquer problema depois dessa confirmação. Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para Roberto. Bom Barão dia. aqui não está vendo o Central Park Não. hoje, né? Tá vendo o Muito Ibirapuera? bom. Primeiro, tá vendo o Ibirapuera? Nesses 20 anos aí, eu sou um fã aqui, tá aqui com vocês é um enorme prazer. Eu entrei aqui na Band por causa da pandemia da Covid-19, né? Já falou hoje de H5N1 e realmente é uma situação que está pondo um medo no mundo, né? É uma infecção viral, H5N1. Deixa eu falar de H1N1, H2, é o H5N1 é a influenza aviária. E ela afeta predominantemente aves, mas também pode ser transmitida para mamíferos, incluindo humanos. Tiveram alguns casos no mundo desde 1997, especialmente motivando aí uma crise dentro do setor das aves, até porque você tem que matar a ave. Mas um dos maiores problemas, além desse problema da crise agropecuária, é a questão da possibilidade desse vírus pular para outros mamíferos. Já pulou para bovinos nos Estados Unidos, os casos que a gente teve de H5N1 em humanos foi contato com bovinos, mas há também a possibilidade de pular para outros mamíferos. A transmissão para o homem é variável, pode acontecer também. Alguns casos no mundo tiveram formas leves de doença, especialmente na transmissão de bovinos para o homem, mas também casos com gravidade de H5N1. O receptor que gruda na entrada do vírus ele ainda não está muito bem adaptado a entrar na célula humana. E o nosso grande medo é que nesse processo de mutação que acontece com os vírus pelo mundo, a gente viu isso na Covid-19, esse vírus pule de aves para uma forma mais eficiente de transmissão para humanos. E isso tem um grande potencial de causar uma enorme pandemia novamente, porque pode acontecer evolução do vírus, né? Então, existem dois cenários importantes no mundo atual. A questão da influência para as aves, a nível comercial, para o Brasil, né? A gente teve muitos reveses nas últimas semanas com relação à perda, né? Porque tem que sacrificar a ave, mas também há a preocupação global da possibilidade de espalhamento e transmissão interhumana. Isso não acontece, é um risco potencial. Casos de leve tivemos em humanas, também tivemos casos graves de H5N1, especialmente na Ásia, né? Então, realmente abre um sinal de alerta para essas duas observações que a gente precisa fazer com relação ao H5N1. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a gente teve registro de 70 contaminações, né, para humanos. Mas aqui no Brasil, isso ainda não é um risco, né, doutor? Você estava explicando que pode acontecer e está sendo tomado, né? Estão sendo tomados uma série de cuidados preventivos, inclusive para essa situação, mas pode acontecer? Olha, nos Estados Unidos, Roberto, a gente teve mais transmissão associada à exposição a gado leiteiro, né? E aí foram quadros muito leves. A grande questão é que esse vírus no bovino, ele se adaptou de uma forma, através de mutações, e ele não causa um quadro de tanta gravidade. As aves, praticamente todas, quando tem H5N1, elas evoluem para um desfecho grave, tem que sacrificar. No bovino é um pouco diferente. Então, o nosso grande medo é a adaptação desse vírus com relação aos mamíferos, especialmente o homem, né? E aí eu posso ter um espalhamento de doença. Os casos que a gente teve do mundo foram muito variados. Teve quadro leve, teve quadro de conjuntivite e teve paciente que teve um quadro de síndrome respiratória aguda grave com H5, especialmente os pacientes do Oriente Médio. Então já mostra uma variação geográfica e evolução do vírus H5N1, né? Tem que ficar esperto mesmo. Lá está sendo um negócio muito sério, doutor, porque, como o senhor falou, os casos em humanos são trabalhadores, pessoas que estavam ali no dia a dia nas granjas, nas fazendas, né? Então, quem estava diretamente ligado ao animal, mas é algo que tem preocupado muito e acabou levando essa crise dos ovos, né? Um negócio impressionante. Os Estados Unidos ainda estão importando ovos aqui do Brasil, da Turquia, da Coreia, do México, porque você não conseguia mais comprar ovo lá. O negócio, eu cheguei a ver mercados com as prateleiras sem nenhum ovo. O ovo faz parte do café da manhã do americano, né? Scramble eggs ali, o ovo mexido. E até hoje o Brasil, digamos assim, está exportando para os Estados Unidos como outros países. Então não é algo simples. Mas esses alertas que o Dr. Álvaro deu são fundamentais para as pessoas terem calma nesse momento, né? Também não é uma situação assim
Não é que você vai sair no meio da rua, Avenida Paulista, sei lá, em Copacabana, Importante falar, né? isso mesmo, Barão, importante falar que ninguém vai adquirir esse vírus. Quem adquire H5N1 é quem trabalha com animal. Isso. Tá ali dentro Então não é uma transmissão, você não vai comer um ovo na rua e vai pegar H5N1. Pode ficar tranquilo, todo mundo aí que tá escutando a gente, né? É isso aí. Mas de pessoa para pessoa pode haver transmissão? Pode acontecer, ainda é um processo inicial, Roberta, porque não está bem adaptado o vírus ao homem. A transmissão é mais de aves, mamíferos, ainda muito pequeno para a transmissão interhumana. Mas isso pode vir acontecendo numa intensidade maior se acontecer mutação no vírus. Isso está acontecendo. Então, continua sendo uma ameaça à saúde global H5N1, devido a essa capacidade de ter mutações e causar doença também em populações de animais, e no caso, como o Barão falou, de uma produção que é fundamental, a alimentação. Você para mesmo um fluxo de produção dentro das aves e até de outros animais, como ovinos e caprinos também. É isso aí. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Privilégio estar com o senhor toda semana aqui na Band News FM, tirando dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Grande abraço, doutor. Muito bom, Barão. Obrigado, Roberto. Ótima semana para todo mundo. E parabéns para os 20 anos aí, para que eu escutava, antes de estar eu sempre escutava. Sabe, quando eu comecei a escutar, foi na época do acidente da TAM, que teve o Barão, e eu comecei a escutar a Band sempre, a Band News, e aí eu virei meio que ouvinte. Aí depois, mal eu iria imaginar que eu ia virar colunista da rádio. Uma honra estar com vocês, trazer informação para a população, falar sobre saúde, tirar dúvida aí. Então, parabéns para a Band, que veio muitas décadas e anos aí de Band News FM. Doutor, você acabou de lembrar de um momento que eu estava lá, porque o acidente eu estava circulando em São Paulo e aí eu estava muito próximo do aeroporto. Eu larguei o carro, sei lá, na 23 de maio e eu fui correndo. Interditaram completamente o corredor norte-sul, para quem conhece, né? Eu fui correndo até chegar no aeroporto. E aquela cena de filme, só tinha eu correndo ali na 23 de maio, na Moreira Guimarães, enfim, até chegar no aeroporto. Eu fui um dos primeiros a chegar, até entrei ao vivo com o Boechat no Jornal da Band, e dando aquela imagem do caos, a tragédia, né? Porque as ambulâncias chegavam e as ambulâncias não saíam, né? Ou seja, indicando que não tinha nenhum ferido, que a tragédia estava ali estabelecida. Me veio essa memória porque eu fiquei sem fôlego nenhum, desesperado, correndo ali para conseguir chegar o mais rápido possível. Doutor Álvaro, muito obrigado. Grande abraço.